Bom, companheiros, nós tivemos aí uma semana bem movimentada, né? Muito importante na definição dos rumos da situação política. Só para enumerar os acontecimentos, nós tivemos aí, o último acontecimento foi a prisão do ex-presidente da República, Michel Temer, que assumiu com o golpe de 2016 contra Dilma Rousseff. Nós tivemos um enfrentamento muito duro, que está relacionado com essa prisão, entre o STF e o círculo político da Lava Jato no Judiciário. Uma crise enorme no Congresso com a questão da Previdência, com choques aí entre elementos do governo Bolsonaro e a própria base de apoio do governo no Congresso, né, que é o chamado Centrão, liderado pelo Rodrigo Maia. Tivemos aí uma pesquisa de popularidade do Bolsonaro, que mostrou que a popularidade dele caiu. Logicamente que essas pesquisas têm que ser analisadas com muito cuidado. Tivemos ontem os atos contra a reforma da Previdência no país inteiro, convocados pelo movimento sindical, e a viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos. Quer dizer, um conjunto de fatos, né, que, se nós formos analisar isso daí de uma maneira empírica, pegando cada acontecimento isoladamente, tudo parece uma situação extremamente caótica, né? Então, o nosso objetivo aqui seria mostrar qual é o encadeamento dos acontecimentos e qual é o fundamento dessa crise toda, qual é a importância da crise, né? Qual é o valor dessa crise e a perspectiva de desenvolvimento dessa crise. Antes de entrar em todos esses acontecimentos, eu queria fazer uma ou duas observações aqui, que eu acho que são observações fundamentais para que nós possamos entender a situação política, né? Logicamente que, de uma maneira ou de outra, tudo isso aí já foi dito aqui, né? A nossa análise é guiada por isso, mas é sempre bom explicitar quais são as linhas mestras, né? As ideias que guiam a análise que a gente vai fazendo pouco a pouco da situação. Bom, primeiramente, os atritos, né, entre os setores do chamado Centrão e a Lava Jato, que foram muito intensos essa semana, nós temos que entender, eu acho que há 2 ou 3 fatores aqui que têm que ser bem compreendidos, né? O primeiro deles é que há uma divisão interna na burguesia, que é uma divisão, nós poderíamos dizer assim, permanente, né? Faz parte da própria estrutura do regime político, entre os setores mais abertamente pró-imperialistas e os setores que representam interesses da burguesia local, né? Nós temos que considerar que o esforço que o imperialismo está fazendo para demolir a economia nacional encontra, logicamente, uma enorme resistência dentro de setores da própria economia nacional, uma coisa que é absolutamente lógica, né? Esses enfrentamentos, eles vêm eles sempre estiveram presentes na situação política, e com a crise que foi deflagrada pelo golpe de Estado de 2016, né, e com a crise capitalista no Brasil, esses enfrentamentos se tornaram extremamente agudos, né? Uma das características que nós temos nessa situação política toda é o esforço, né, para uma profunda reformulação do regime político. Essa reformulação do regime político, ela é mostrada pela Operação Lava Jato, né?
Vocês devem se recordar, quando a Operação Lava Jato estava no auge, quando ela foi lançada, quando ela se dirigiu contra o PT, que os integrantes da Operação Lava Jato, todos eles se referiam à operação jurídica, né, anticorrupção também, realizada na Itália, que transformou em fumaça o regime político italiano. Isso aí não é por acaso, que eles tinham justamente como modelo, como referência política, essa operação. Porque aquela operação também, a operação anticorrupção italiana, Mani Puliti, ela era uma operação dirigida a desmantelar o regime político. Desmantelar os principais, como é que nós poderíamos dizer? As principais peças que compunham o regime político naquele momento, o regime político italiano. Aquilo era parte da crise econômica internacional, né? Na Itália, que é uma economia imperialista, mas uma economia imperialista mais fraca do que as outras economias imperialistas, né? O imperialismo internacional, principalmente o setor do petróleo, ambicionava conquistar uma série de posições econômicas dentro da economia italiana que eram defendidas por setores da burocracia estatal, principalmente do Partido Socialista Italiano e secundariamente da democracia cristã na Itália. Então, a maneira de você chegar, né, aos resultados econômicos esperados era demolir essa estrutura política. A Itália, depois da Segunda Guerra Mundial, né, estabeleceu um regime que era bastante estável, né, e que tinha uma continuidade. Alternavam-se no poder a esquerda e a direita, né, como acontece na maioria dos países imperialistas. De um lado o Partido Socialista, do outro lado o Partido Democrata Cristão e aliados, né? O Partido Comunista, que era um partido muito forte na Itália, mais forte até certo ponto do que o Partido Socialista Italiano, ficava de fora do poder, voluntariamente, inclusive, né? Porque sabia que a presença de um partido ligado à União Soviética naquele momento ia abrir uma crise muito grande. E esses dois partidos, né, estabeleceram aí um condomínio que vigorou até essa operação que destruiu esses dois partidos e deu lugar à instabilidade política que nós vemos na Itália hoje. A ascensão do Berlusconi, que foi uma reação a esse desmantelamento, né, levou uma parte dos partidos burgueses mais para a direita, a ascensão da extrema-direita italiana, que também é um resultado desse colapso desses partidos, né? Hoje a extrema-direita faz parte do governo da Itália e uma luta política muito mais intensa. O Partido Comunista antigo foi obrigado a se transformar num partido do regime, o que foi facilitado pela crise da União Soviética, mas isso já vinha em preparação, tanto política como ideologicamente, há muito tempo, né? Então, nós vemos aí um grande enfrentamento entre os setores mais poderosos do imperialismo e setores de uma burguesia nacional, embora a Itália também seja um país imperialista, ligada à economia do próprio país, né? Um dos grandes elementos da disputa política na Itália era justamente o petróleo, que é não só uma matéria-prima de grande valor, como um elemento da estrutura econômica mundial da maior importância, né? Todo mundo sabe que a moeda norte-americana ela se apoia sobre o comércio do petróleo, né? O grande, digamos assim, o grande lastro da moeda norte-americana, que nesse momento está numa crise muito maior do que naquela época, né, é o petróleo. Bom, no Brasil nós temos uma situação parecida. Elementos que vêm fundamentalmente de fora do regime político, né, são os setores aliados do imperialismo.
mas novos setores, aliados do imperialismo principalmente, estão em choque com os setores da política tradicional.